bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Franquias em Foco, um programa que fala de oportunidades de negócio no mundo do franchising. Participe ao vivo do nosso programa, mande perguntas aqui embaixo da tela, você pode estar fazendo a sua pergunta aqui ao vivo e você também pode estar participando pelo e-mail produção@franquiasemfoco.com.br e não deixe de acessar o nosso portal, o www.franquiasemfoco.com.br. Lá você pode encontrar artigos, notícias recentes do mundo do franchising, você pode encontrar e-books para você entender um pouco mais a respeito do mercado de franchising, como escolher o ponto ideal, dicas para escolher a melhor franquia, e lá também tem testes de perfil. Para você que quer conhecer um pouco mais o teu perfil, o empreendedor, e escolher a franquia que melhor se adequa aí ao teu perfil. Então não deixe de acessar o nosso site. Então voltando aqui ao www.franquiasemfoco.com.br. E você que é franqueador, você que é consultor, você que é especialista em franchising, participe aqui do nosso programa. Manda seu e-mail para produção@franquiasemfoco.com.br e participe aqui, dando uma valiosa contribuição para esse programa que já está na marca aí de 20, 25 mil acessos ao vivo. É isso aí. Obrigado para você que está assistindo e prestigiando o nosso programa. E, como prometido semana passada, nós temos hoje aqui mais um grande especialista na área de franchising. Eu vou falar com o André Friedheim, ele que é sócio-diretor da Francap. Tudo bem, André? Tudo bom, Zé Paulo, e você? Tudo bem, obrigado por ter aceitado o convite e estar vindo aqui. Eu sei que a tua agenda é super lotada, está prestigiando aqui o pessoal internauta. Não, é um prazer todo meu. Eu acho que qualquer programa que vem a divulgar o franchising, a disseminar as boas práticas do franchising, é super bem-vindo. Muito bom. E para você conhecer um pouco mais o André, ele é sócio-diretor da Francap, está no mercado há mais de 20 anos, em projetos de consultoria na área de franchise, varejo e canais de distribuição. O André participou da conceituação, formatação, implantação e gestão, pasmem, mais de 400 projetos no Brasil e fora do Brasil. Tem uma formação acadêmica bastante sólida, passando pela Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas, com pós-graduação também pela GV. E também ele é diretor da ABF, o André. Então, e também é professor da FIA Provar USP. Então o André tem bastante experiência, bastante credibilidade, tanto no mundo acadêmico quanto profissional, para bater um papo com a gente e dar uma aula aí sobre o mundo do franchise. Bom, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho, André, contextualizasse o Brasil. Como é que está o panorama do franchise no Brasil? Então, o Brasil hoje é um país de vanguarda no mundo do franchising. Os últimos dados que saíram, que foram divulgados pela ABF, falam que o Brasil tem mais de 2.500 redes de franchising atuando, com quase 100 mil unidades franqueadas. Então, se a gente faz um cálculo médio, hoje uma rede de franquias tem na média 40 unidades, 45 unidades operando. Tá? Hoje o mercado de franchising faturou no ano passado 103 bilhões de reais, que é um número muito grande, e cresceu 16% no ano passado. Se a gente comparar com o PIB brasileiro, a gente cresceu 16 vezes mais do que cresceu o Produto Interno Bruto do Brasil, que cresceu 0,9%, 1% de acordo com os dados do Banco Central, do IBGE. Então mostra que o franchise no Brasil realmente está crescendo bastante, ele está crescendo em bases muito sólidas, porque hoje mudou muito o perfil. O franqueador está muito mais profissionalizado, o franqueado está muito mais profissionalizado. Então, a gente está crescendo realmente em bases muito mais sólidas. Muito bom. André, e como é que a gente explica esse tamanho crescimento? São fatores culturais, de mercado? O brasileiro, você tem duas motivações para isso. Na verdade, uma é por necessidade. Então, o brasileiro, muitas vezes, não consegue um emprego e ele vai buscar o franchise como uma alternativa, então isso é a necessidade. E a outra é por vocação. Muita gente quer ser dono do seu próprio negócio, muita gente quer empreender e o franchising dá essa possibilidade ao brasileiro. Muito bom. As pessoas muitas vezes têm dúvidas em relação a empreendedorismo, a ser franqueado. Eu queria que você desmistificasse, explicasse um pouco mais. Ser franqueado está dentro da esfera de ser um empreendedor? Ele está dentro da esfera, mas eu falo que ser um bom franqueado é ser um bom empresário. Mais do que ser um empreendedor, você precisa ser um bom empresário. Um bom empresário é aquele que tem uma visão generalista das coisas,
e que consegue falar de recursos humanos, consegue falar de finanças, consegue falar de logística. Quer dizer, é uma pessoa que tem que ter liderança sobre uma equipe de trabalho, é uma pessoa que tem que ter uma cultura de empresa, mas não necessariamente ser um empreendedor. Porque aqueles que são muito empreendedores, que são muito inovadores, teoricamente não se dão bem no mercado de franquias, porque eles vão querer criar coisas novas, vão querer inovar sempre, e a franquia tem padrões, a franquia tem regras. Por que a franquia tem muito padrão? Porque na verdade a gente não está pensando numa única pessoa que é o franqueado. O franqueador ele tem que pensar numa rede como um todo, ele tem que pensar em múltiplas unidades. E quando ele faz esse raciocínio, ele não pode deixar com que muitas inovações ou muitas coisas diferentes sejam colocadas pelo franqueado. Então precisa se manter algumas regras e alguns padrões. Muito bom. Contextualiza um pouco para nós, quer dizer, franqueado e franqueador. Explica o que é o franqueado, o que é o franqueador e qual o papel de cada um para o sucesso desse trabalho conjunto. Tá. Então a gente tem o franqueador de um lado. O franqueador ele é o dono da marca, ele detém todo o know-how da operação e ele vai dar todo o treinamento para que um franqueado, que na verdade é uma pessoa física que quer empreender e quer investir o seu próprio capital no negócio, possa montar uma franquia. Então o franqueado, o papel do franqueado é receber todo o know-how do franqueador, ter o dinheiro para investimento, seja um capital próprio ou seja um capital através de uma linha de financiamento, que hoje existe muito no mercado. E o papel fundamental do franqueado é operar o seu negócio, operar o seu ponto de venda. Ao franqueador cabe todo o back-office, todo o desenvolvimento de fornecedores, o desenvolvimento de software de gestão, treinar o franqueado. Quer dizer, o franqueador fica na parte de back, na parte de trás do negócio. E o franqueado é aquele que está na frente, perto do consumidor, atuando perto do consumidor. Uma franquia, para ter sucesso, precisa ter uma relação equilibrada entre o franqueador e o franqueado. Precisa ser uma relação ganha-ganha. O franqueador sendo remunerado pela marca e por todo o serviço que ele presta ao seu franqueado, e o franqueado também tendo um lucro da operação que seja interessante para que ele tenha um retorno sobre o capital investido condizente com o mercado. Muito bom. Para você que está acompanhando agora o nosso programa, esse é o Franquias em Foco. Eu estou batendo papo com o André Friedheim, ele que é sócio-diretor da Francap. E a gente está falando aqui sobre franquias, né? Mercado de franquia no Brasil. André, para as pessoas, eu tenho várias perguntas aqui, chegando aqui na tela do meu iPad, e tem uma pergunta recorrente que a gente recebe toda semana. Quem está perguntando aqui são várias pessoas, dentre as quais o Reginaldo Lima, que sempre acompanha o programa. O Reginaldo ele é executivo de uma grande empresa e ele pensa em ter um negócio próprio. Só que ele tem preocupação, ele não sabe se ser executivo qualifica ele para ser um bom franqueado. O que você pode falar para o Reginaldo? Volto um pouco naquilo que eu falei, quer dizer, ser um empresário com uma visão generalista qualifica alguém para ser um bom franqueado. Obviamente que o franqueador tem uma parcela de responsabilidade que ele tem que treinar o franqueado, tem que capacitar o franqueado numa série de aspectos. Mas o fato dele trabalhar numa multinacional, dele já ter uma experiência numa grande empresa, obviamente que ajuda e qualifica ele para ser um bom franqueado. Mas não é só isso que vai determinar o sucesso ou o fracasso deste negócio. Além de todo o perfil do franqueado, a dedicação dele ao negócio, o mercado em que ele vai atuar, são variáveis que acabam também influenciando no resultado da franquia. André, quem é empregado de uma empresa, mesmo executivo, e vai ser um franqueado, normalmente trabalha mais ou não? A primeira coisa que eu queria deixar claro é o seguinte: não seja um funcionário de empresa e também um franqueado. A franquia não pode ser um segundo negócio. Dica interessante. Já foi-se o tempo em que franquia era second business. Era um negócio, eu continuo na minha empresa e a hora que eu for me aposentar, eu já tenho um negócio montado. Eu vou botar o gerente ou minha mulher lá para tocar meu filho enquanto eu trabalho lá. Eu não recomendo. Eu acho que a franquia precisa ser tratada com muito respeito e como o seu negócio da vida. Né? Então, não faça isso como um second business. Se você for montar uma franquia, dedique-se a ela, saia do seu emprego, invista seu capital. Com certeza você vai trabalhar muito mais do que você trabalha no seu emprego.
mas aí também você teoricamente deve ganhar mais do que você ganha no seu emprego. Agora, André, uma pergunta que também fazem muito. Poxa, eu quero trabalhar ainda, eu tenho uma reserva financeira, eu quero investir numa franquia, quero colocar um gerente lá para tocar essa franquia, a franqueadora vai me ajudar a escolher o melhor ponto, por exemplo, no shopping, a marca é reconhecida no mercado, já tem fluxo de movimento em frente à loja, então não precisa de eu estar lá. O negócio é bom, já tem 300 unidades com resultado, o shopping é bom, o ponto é bom, as pessoas estão passando e eu preciso estar lá ainda. Eu tenho um gerente também que é bom, é um cara que foi de uma outra unidade, bota ele lá. Não dá sucesso, eu tenho que estar lá como dono? Eu recomendo que sim, ninguém precisa ser escravo do seu próprio negócio, mas obviamente a sua dedicação, o seu trabalho é que vai fazer a diferença. Tem uma frase clássica que se fala que retail is detail, quer dizer, o varejo ele é feito de detalhes. Tá? Então não é simplesmente eu abrir a porta da minha loja num shopping bem estabelecido, com grande fluxo de pessoas, que eu tenho garantido o meu sucesso. Eu tenho que cuidar da minha equipe, eu tenho que motivar a minha equipe, eu tenho que liderar a minha equipe, eu tenho que cuidar do estoque, eu tenho que analisar financeiramente o meu negócio. Quer dizer, você ser dono de um negócio pressupõe um envolvimento muito direto com a gestão do negócio. Então assim, tem gente que faz isso, tem gente que monta um negócio e faz uma gestão de longe? Tem. Eu acho que para você ter maior sucesso, vale a pena você se dedicar mais de perto. Óbvio que num primeiro momento, essa dedicação é maior. E a partir do momento que você vai tendo mais conhecimento do teu ramo, do teu negócio, você consegue se afastar um pouco da operação e aí sim ter a oportunidade de montar uma segunda loja, uma terceira loja, seja da mesma marca ou de uma marca qualquer, ou de uma outra marca. André, como que a gente seleciona, que dica que a gente dá para selecionar uma franquia? Seria por afinidade com a marca, produto ou por tendência de crescimento daquele setor ou coisa do tipo? Eu acho que as duas coisas são válidas, quer dizer, você ter afinidade com o segmento de atuação, com a marca, gostar do produto, ele é um bom caminho, mas ele não é único se você não fizer uma avaliação se o mercado é uma tendência ou é um mercado modal que daqui a pouco não vai existir, quais são as variáveis que impactam, será que eu vou trabalhar com produtos importados e aí vai ter uma desvalorização cambial, então meu produto vai se tornar inviável daqui a pouco, quer dizer, você precisa fazer uma análise, primeiro, se você realmente tem afinidade e gosta do segmento, mas depois uma análise um pouco mais técnica e fria para entender o que vai ser esse mercado no futuro, quais são as tendências do mercado. No mercado, estou falando que você vai atuar como um franqueado. Então, eu acho que tem um pouco das duas coisas. André, muitas pessoas guardam a economia da vida inteira para comprar uma franquia, né? É o sonho da pessoa ter um negócio próprio e tal. O que a gente pode orientar essas pessoas para não errar na hora de escolher a franquia? Como que ela avalia o franqueador? Quer dizer, você comentou uma coisa bem interessante agora a respeito de escolher segmentos e tal. Mas como é que ela faz para avaliar o franqueador? Como é que ela faz para ver a adequacidade dela para aquele negócio? Porque muitas vezes ela não tem outra opção de errar. Ela tem aquele recurso e tal, ela precisa acertar. Então o que ela pode fazer para poder ter o máximo de chance de acertar? Assim, primeiro eu recomendaria não investir 100% do capital disponível num único negócio. A minha recomendação é o seguinte, se você tem um valor, invista metade deste valor numa franquia. Sempre tenha a outra metade como um capital de giro e como até um dinheiro para você sobreviver em casos de amadurecimento de franquia, em caso de um negócio não dar certo. Não invista 100% do seu capital num negócio. Tá? Reserve pelo menos 50% dele. Acho que essa é uma dica importante. Apesar de ter hoje no Brasil linhas de financiamento que ajudam o franqueado, o candidato a franqueado, a montar um negócio. Tá? Então tem que avaliar também muito bem se essas linhas de financiamento têm taxas interessantes, são boas para você pegar para poder colocar no negócio. Além disso, quer dizer, além do capital para você fazer uma conta, vale muito você conversar com os franqueados que já estão operando na rede, para entender se as promessas que são feitas pelo franqueador, elas são executadas na prática. Então, mais do que simplesmente ouvir o franqueador
e o que ele tem a dizer, porque na verdade ele está vendendo a sua franquia, vá no mercado, converse com outros franqueados que já estão instalados e operando. E acho que a pergunta derradeira que você tem que fazer para esse franqueado que já está operando é: neste momento, você compraria de novo a franquia que você comprou há X tempo atrás? Você compraria novamente essa mesma franquia? Você está satisfeito com essa franquia? Dependendo da resposta deste franqueado, você começa a tomar então a sua decisão. Muito interessante. E eu particularmente dou uma dica também, pegando o gancho aí do André, analisa a quantidade de franquias que a franqueadora tem por franqueado. Então é um indicador importante, ou seja, quantos franqueados tem mais de uma franquia. Então uma dica minha aí para você. Olha, André, tá chegando o finalzinho do programa, está sendo tão interessante que a gente passou o tempo, quase 30 minutos, a gente nem percebeu. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho agora para quem é empresário, né? Quem é empresário e quer expandir o seu negócio. Então está escolhendo vários canais aí para expandir, vendo qual é o melhor canal para expandir. Para que tipo de empresário, para que tipo de empresa ou mercado, franchise é a melhor forma de expandir? Olha, o franchising ele serve para muitas empresas. Uma vez eu fui numa palestra nos Estados Unidos e o palestrante lá chegou e falou o seguinte: o que existe nas páginas amarelas, eu estou falando no passado, tá? Páginas amarelas era lá atrás, né? Hoje já nem existem mais. Mas o que existe nas páginas amarelas é passível de se tornar uma franquia. Então, se eu tenho uma boa marca, obviamente registrada no Brasil, no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, se eu tenho um bom produto ou um bom serviço para oferecer ao meu cliente final, se eu tenho a capacidade de me estruturar como uma empresa franqueadora, quer dizer, se eu estou ciente de que eu vou ter que ter uma estrutura de pessoas que vai servir o meu canal franquias que eu vou montar, se eu tenho um produto que é uma tendência e não uma moda, quer dizer, se eu vou operar num mercado que tem uma vida longa e não é um mercado que tem vida curta, né? Quando a gente fala de moda, eu não estou falando de moda de roupa, mas estou falando de moda modal, quer dizer, se você se lembrar de pistas de kart há 10 anos atrás, duraram 2 anos, era uma moda você andar de kart. Então, você precisa ter um mercado que você tenha uma vida longa. Então, se você tem essas características, marca, bom produto, vida longa de mercado, e se estruture para se tornar um franqueador, teoricamente você pode ser uma franquia. Obviamente que tudo isso ele tem que vir acompanhado de uma equação financeira interessante, tanto para o franqueado, lá no ponto de venda dele, na unidade dele, quanto para o franqueador. Quer dizer, eu já tinha falado no começo que a relação ganha-ganha ela é importante. Se isso estiver desbalanceado para um dos lados, esse projeto de franquias não vai dar certo. Então, assim, hoje franquias, a gente vê franquias em varejo, em prestadoras de serviços e muitas indústrias que estão hoje adotando o sistema de franquias como uma estratégia para distribuição de produtos. Então, eu cito exemplos como a Ambev, como o Café do Ponto, entre outras várias, a Hering e a Porto Belo, que são indústrias que adotaram a franquia como uma estratégia de canal e de distribuição dos seus produtos. Então a franquia hoje, o espectro ele é muito amplo. Eu posso ser desde um varejista, um prestador de serviços, uma indústria e outras coisas mais que a gente tem visto. Hoje eu estou fazendo até um trabalho de franquia de um método construtivo de edifícios, que é uma coisa que ninguém pensava nisso e a gente encontrou uma fórmula para fazer. André, e a gente está chegando no finalzinho do programa, eu queria que você falasse como é que a Francap pode ajudar os empresários, as empresas no Brasil, nesse processo de franqueabilidade. Olha, a Francap, a gente tem 23 anos de mercado, a gente atua tanto na parte de avaliação de franqueabilidade, quer dizer, a gente vai entender se um determinado negócio é ou não é franqueável, e em que condições eu posso montar essa franquia. Depois a gente faz o que a gente chama de arquitetura de processos, onde a gente formata a franquia, onde a gente estabelece os manuais, os programas de treinamento, os contratos que vão regulamentar a relação entre franqueador e franqueado. A gente faz toda a estruturação daquela empresa para que ela se torne uma franqueadora, com um novo organograma, com um job description de todas as funções. Aí a Francap dá um passo além, a gente faz toda a área comercial, onde a gente
capta franqueados, capta pontos comerciais, faz a seleção disso e entrega este franqueado pronto para o franqueador operar. E a gente vai um pouco além, como eu falei, a gente tem trabalhado muito com indústrias, então a Francap também faz gestão de redes de franquia. Ela não necessariamente interrompe o seu trabalho na venda, mas ela continua gerindo, é como se fosse um outsourcing de um processo de franquias para a Francap. Muito bom. A gente está chegando ao finalzinho da entrevista e para as pessoas conhecerem um pouco mais a Francap e tudo isso que ela faz, como que elas podem estar acessando? Olha, no nosso website, que é o www.francap.com.br, ou fiquem à vontade também para me mandar um e-mail no andré@francap.com.br. Quero parabenizar você, André, pela entrevista bastante didática e instrutiva e parabenizar você pelo trabalho que você faz à frente da ABF e também pelo trabalho social maravilhoso que você faz como conselheiro lá no Albert Einstein. Parabéns. Obrigado, foi um prazer muito grande e estou aqui super à disposição de vocês para um próximo programa também. Obrigado, André. E para você que está nos assistindo, a gente volta daqui a um minutinho. Vai tomar uma água, um minuto a gente está de volta.